tem uma questão de preencher lacuna. Toda vez que você tem uma questão de preencher lacuna, que tem mais de uma lacuna, e você vê nas alternativas que tem vários verbos, vários tempos verbais, o que a gente precisa prestar atenção é, a gente precisa selecionar tempos verbais que combinem. Não necessariamente tempos verbais iguais, tá? Não significa que se eu coloquei Simple Present na lacuna 1, a lacuna 2 precisa ser no Simple Present também. Não, lógico que não. Dá para misturar tenses dentro de uma frase só. Agora, dá para misturar? Dá, desde que essa mistura faça sentido, né? Porque tem frases que se eu falar assim, hoje eu vou no shopping ontem, não faz sentido isso. Ou hoje eu fui, não, sei lá, entendeu? Frases que misturam tempos verbais e que não faz o menor sentido. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso em inglês. Tá bom, olha só, nessa frase a gente tem thanks, the financial aid he to attend the university. Se você olha para as alternativas, a gente tem para a primeira lacuna uma preposição, então ou é thanks to ou é thanks for. Depois, para a lacuna 2, a gente tem o verbo receive, receber, alguma conjugação dele. E para a lacuna 3, be able to, alguma coisa, então ser capaz de alguma coisa. Olhando isso, a gente já sacou que a ideia dessa frase é, graças a uma ajuda financeira que tal pessoa recebeu, essa pessoa pôde ir para a faculdade. Agora a gente precisa achar combinações de tempos verbais legais, mas a ideia é isso. Tem uma pessoa, ela recebeu ajuda financeira e ela conseguiu ir para a faculdade, e é graças a essa ajuda que ela conseguiu ir para a faculdade. Vamos olhar para a lacuna 1, então? Se você reparar na lacuna 1, a gente tem duas opções. Ou dizer thanks to, ou dizer thanks for. Não tem nenhuma outra opção além disso. Então você não precisa ficar quebrando a cabeça, tipo, nossa, como eu vou preencher essa lacuna, com que palavras? Só olhar para as alternativas e ver que opções você tem. A gente tem essas duas. E aí, como que você preenche isso? Vamos lá. A gente viu que a ideia é, graças à ajuda financeira ou por causa dessa ajuda financeira, a pessoa conseguiu ir para a faculdade. Em inglês, quando você quiser dizer graças a, por causa de tal coisa, usando thanks, você usa com a preposição to. Então, é thanks to. Por exemplo, thanks to my mom, today I'm a better person. Então, graças à minha mãe, hoje eu sou uma pessoa melhor. Então, thanks to. É assim que a gente usa no sentido de graças a. Ou por causa de. O thanks for também é possível no inglês, mas ele não evoca essa ideia aqui. Por exemplo, se você vira e me dá uma caixa de chocolate, eu vou falar, wow, thank you for that. Thank you for that. Obrigada por isso que você acabou de fazer. Mas não tem o sentido de graças a ou por causa de. Então, já que essa frase tem o sentido de graças à ajuda financeira que tal pessoa recebeu, a gente precisa preencher essa lacuna com to, tudo bem? Exclusivamente. Então, começou por aí já. A gente já elimina, por exemplo, a alternativa E a B só nisso. Agora, vamos ver essas outras duas lacunas que eu acho que eu vou tratar elas juntas, a lacuna 2 e a 3, porque vai fazer mais sentido. Aqui, alternativa A, gente tem receives e had been able. Receives é presente simples, had been able é passado perfeito. Olha só como essa frase fica estranha. Dizer, thanks to the financial aid he receives, he had been able to attend university, fica mais ou menos assim. Graças à ajuda financeira que ele recebe, ele tinha sido capaz de ir para a faculdade. Tá combinando isso? Ele recebe ajuda financeira, ele tinha sido capaz. Essas duas tenses não estão combinando, tudo bem? O passado perfeito fala de uma ação que aconteceu antes de outra no passado e o presente fala de algo que está acontecendo naquele momento. Não está combinando isso aí. Então, a gente não vai marcar a alternativa A. A B, olha só, has received, ou seja, tem recebido ou recebeu no presente perfeito. E a outra opção,
will be able, será capaz. Se você diz assim, ó, the financial aid he has received, he will be able to attend the university. Isso tá ok, isso tá correto, são duas tenses que combinam entre si. Dizer, graças à ajuda financeira que ele tem recebido, que ele está recebendo, ou que ele recebeu, depende da tradução que a gente fizer, ele será capaz de ir para a faculdade. Isso está combinando certinho, mas por que a gente não vai marcar a alternativa B? Porque ela deu como opção para a lacuna 1, for, e a gente viu que a gente precisa necessariamente preencher a lacuna 1 com to. Então, a gente não vai marcar B só por causa do for, mas as outras duas opções para a lacuna 2 e 3 estão legais, tá? Alternativa C, a gente tem o to, lá bonitinho. Olha lá, is receiving, no presente contínuo, e depois wasn't able, no passado. Vê se essa frase faz sentido. Thanks to the financial aid he is receiving, he wasn't able to attend the university. Então, graças à ajuda financeira que ele está recebendo, ele não foi capaz de ir para a faculdade. Essa frase não faz sentido também. Por mais que as tenses até que combinem, o sentido, só porque esse was apareceu na negação, wasn't, essa frase já não fez mais sentido. Ué, se ele recebe ajuda financeira, ele consegue ir para a faculdade. Porque lembrando que no contexto norte-americano, por exemplo, as faculdades são pagas, tá? Existe pública também, mas não é tão boa. Ok, então, alternativa C não vai dar para ser ela. Vou pular a D, que é a correta, vamos só dar uma olhada na E. A E já dá como lacuna 1, for, a gente já sabe que não é esse. Mas vamos só olhar os outros verbos. Received, no passado. Então, thanks to the financial aid he received, então graças à ajuda financeira que ele recebeu, tá? He would be able to attend university. Qual que é o problema aí? O would be able, ele traz uma hipótese no passado. Então, ele seria capaz de, sabe? Então, não faz sentido essa frase. Graças à ajuda financeira que ele recebeu, ele seria capaz, he would be able. Ainda não tá legal. E a alternativa E deu o for pra gente, né? Então, agora, olha, até que a alternativa E até que seria possível. Received, he would be able, mas ainda não é aquilo que combina melhor com a frase. A gente está constatando o fato, ele recebeu uma ajuda, foi para a faculdade por causa disso. Então, a gente não precisa ficar falando de hipóteses no passado. Vamos ficar com a alternativa D? Olha só, a lacuna 1, to, certinho. A lacuna 2, received, recebeu. A lacuna 3, was able, foi capaz. Então, thanks to the financial aid he received, he was able to attend the university. Então, graças à ajuda financeira que ele recebeu, ele foi capaz de ir para a universidade. São duas ações no passado que começaram e acabaram já. Ele recebeu e ele foi. Fim. Tá errado isso? Não. Então, a alternativa D vai ser a correta aqui. Foi o que eu disse para você. Se você reparar, Ana, a lacuna 2 e a 3, elas estão na mesma verb tense, que é o passado simples. Isso precisa ser obrigatório? Toda a frase que eu for fazer em inglês precisa estar tudo dentro da mesma tense? Não, não precisa, desde que combine, tá? Então, questão 1 resolvida.